Fala, gurizada, eu sou o Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês, porque o nosso canal está batendo quase 250 inscritos já, cara. Vocês não têm ideia como isso me deixa feliz e me deixa motivado para cada vez trazer vídeos melhores, mais conteúdo, mais tudo. Porque, cara, uma semana 250 inscritos é uma loucura, vocês são foda demais. Muito obrigado pela parceria. Então, gurizada, muitos alunos me pedem para trazer conteúdos trabalhados dentro de sala de aula. Pensando nisso, a partir de hoje a gente vai ter um novo quadro no Viajando com a História, que vai ser justamente as videoaulas, tá? Vamos tentar trazer uma a cada semana, de repente uma a cada 15 dias, então uma de videoaula específica de um assunto que me foi pedido em algum momento. Então, se vocês tiverem algum pedido para me fazer, põe aqui nos comentários ou também me chama lá no Instagram e me dá o toque pelo Instagram, que assim que for possível a gente já vai fazer um vídeo falando sobre isso especificamente, beleza? Bora começar então! No vídeo anterior de Notre Dame, então, que vai estar aqui em cima, se a Babi conseguir botar, se ela não conseguir botar, tá lá na nossa descrição. Eu citei rapidamente a questão das cruzadas, tá? E hoje, o que a gente vai fazer? Nesse vídeo específico, eu vou falar sobre as cruzadas e vou falar também o que foram as cruzadas. Qual é a importância dessas cruzadas, principalmente para a Europa? O que elas trouxeram de novo, o que vai modificar e como o mundo vai se adaptar, tanto antes quanto depois do movimento, beleza? Se você gostou do assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa a campainha da notificação, beleza? Então, vamos para essa famigerada agora! Então, gurizada, para a gente entender qual é a importância das cruzadas para o mundo ocidental, primeiro a gente tem que conceituar elas. De uma forma bem simples, as cruzadas foram expedições militares de inspiração cristã com o intuito de conquistar a cidade sagrada de Jerusalém. Na verdade, é uma reconquista dessa cidade, que ela já tinha sido católica, caiu na mão dos muçulmanos e voltou a ser católica novamente, para depois cair na mão dos muçulmanos, depois virar uma bagunça geral, e quem sabe no próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor, até para a gente entender um pouquinho a questão do próprio conflito árabe-israelense. As cruzadas têm uma pequena participação nisso também, beleza? Se vocês tiverem interesse, então, tiver bastante curtida, bastante solicitação, logo em seguida eu já faço um vídeo falando sobre essa parte da história também, que é um pouco mais recente do que as cruzadas. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor o movimento, a gente tem que entender também o que foram os antecedentes desse movimento. Como chegou lá no ano de 1905, começasse a solicitação do Papa Urbano II de um movimento de reconquista da cidade de Jerusalém. O que estava acontecendo dentro desse período. Logo após a morte do profeta Maomé, no ano de 632, os povos árabes então começam um período de reconquista para tentar dominar os seus antigos conquistadores. Dentre eles, os dois principais serão sempre o Império Bizantino e o Império Sassânida. Após conquistarem diversas regiões, entre elas o Egito e a própria Palestina, os árabes conseguem dar um fim ao Império Sassânida, restando apenas no seu horizonte a conquista do Império Bizantino. Porém, essa conquista não vai ser tão fácil assim. Após a queda do Império Sassânida, então, os árabes continuam com seus movimentos de expansões, chegando até a Índia, chegando na Península Ibérica, na Itália e na França, fazendo com que ele se torne uma grande ameaça para o Império Bizantino. O Império Bizantino temia muito essa expansão árabe e principalmente que esses caras conseguissem chegar até as suas muralhas. Pensando nisso, o que eles fazem? Eles se retiram então de algumas regiões estratégicas e voltam para dentro das suas muralhas. Dando continuidade a essa expansão, os árabes, apesar deles serem dominadores por natureza, eles tinham uma política de tolerância religiosa muito grande. Então, o que acontecia? A maioria das vezes, quando eles chegavam em algum local, em vez de eles implantarem a sua religião à força, eles deixavam que aqueles povos estivessem continuando tendo a sua própria administração, a sua própria religião, desde que pagassem seus impostos corretamente para os muçulmanos. Dessa forma, então, com o passar dos séculos, vai aumentando a desfragmentação política dentro dos territórios muçulmanos. Por quê? Quanto mais longe uma cidade era da capital, menor era a influência do império nessa cidade. Muitas vezes eles sabiam que tinham que pagar impostos para os muçulmanos, mas mal sabiam quem eram os muçulmanos, levando assim, com o final do período, então, a uma total desfragmentação, uma total falta de relação entre quem eram os muçulmanos e como eles exerciam o poder nessa região. No século X, essa desagregação vai ser ainda maior, porque vários mercenários se tornam muçulmanos e esses mercenários querem criar novos reinos muçulmanos totalmente independentes da capital.
Isso faz com que a fragmentação cada vez aumente mais, levando um conflito entre eles mesmos. Um grupo chamado de seljúcidas vão ser responsáveis por tentar barrar essa fragmentação política. O que eles vão fazer? Eles começam então com uma guerra de reconquista para trazer todos aqueles impérios muçulmanos que estavam fragmentados junto com aquelas regiões muito longínquas da capital, e eles começam a transformar isso novamente em um império só, um império unificado, um império forte, com a mão de um shah, com a mão de um líder no caso. Esse processo de unificação vai levar os seljúcidas a entrar em conflito com os cristãos de Bizâncio. A partir desse conflito, então, o que acontece? Eles começam a pressionar cada vez mais o Império Bizantino em suas fronteiras, fazendo com que Bizâncio peça novamente socorro ao Papa. Ou seja, a Igreja Católica, que tinha se dividido em duas, que era a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente, acabam novamente tendo que se unir, digamos assim, ou melhor, precisar uma da outra para combater essa expansão dos muçulmanos. Principalmente quando no ano de 1078 os muçulmanos conseguem chegar até Jerusalém e conquistar a cidade sagrada. O Papa Urbano II, no ano de 1095, através do Conselho de Clermont, vai decidir ajudar o Império Bizantino e mandar os nobres franceses tomar parte dessa investida contra a cidade de Jerusalém para retomar elas para os católicos. A multidão europeia vai ficar então muito entusiasmada com essa ideia, porque além de tomar a cidade sagrada, o que vai acontecer? Todos os participantes das cruzadas terão perdão quando participarem desse movimento. Cara, uma boa parte da população com medo de ir para o inferno, então, acaba participando das cruzadas justamente para conseguir esse perdão divino. E o símbolo que eles vão utilizar, mostrando que são participantes desse movimento, então, é uma cruz vermelha no peito. Essa cruz vermelha vai levar ao nome de Cruzadas dos Movimentos. Por quê? Porque todos os participantes tinham a cruz vermelha no peito. Juntando essa necessidade dos católicos de buscar o perdão, mais a conquista de Jerusalém, a gente vai ter uma leva de nobres que vão ser chamados de segundos filhos. Ou seja, durante o feudalismo, quem herdava o feudo era sempre o filho mais velho. Logo abaixo, seus irmãos, então, acabavam sendo bispos ou acabavam dependendo desse irmão mais velho. Com o passar do tempo, acabam as terras europeias, acabam os feudos para serem dados para outras pessoas. E o que acontece? Uma leva de segundos filhos vai ficar, então, basicamente sem terras. Uma das questões que as cruzadas vão levantar vai ser justamente a necessidade de entregar terras a esses nobres que são militares, mas porém eles não têm direito nenhum a receber novas terras. Ao todo teremos, então, 8 cruzadas oficiais, mais alguns casos especiais que eu vou botar num vídeo passando aqui em algum lugar, tá? Falando sobre essas 8 cruzadas e sobre as cruzadas especiais, como por exemplo a cruzada das crianças, as cruzadas dos reis e por aí vai. Vão surgir nesse período. Entre as principais, aqui que quase todo mundo conhece, são as ordens dos Templários, que são cavaleiros quase místicos, digamos assim, foram exaltados em vários filmes, foram exaltados em vários jogos, são os principais inimigos de toda a série do Assassin's Creed, e também teremos a Ordem de Malta, que são os cavaleiros hospitalários, que eles chamavam. A Ordem de Malta, então, vai ser responsável justamente por criar diversos hospitais em diversas épocas diferentes após a sua criação. Apesar de não terem alcançado totalmente o seu objetivo religioso, que era reconquistar a Terra Santa de Jerusalém, as cruzadas vão ter alcançado alguns outros objetivos que inicialmente não eram tão claros.
Como, por exemplo, cara, justamente quando eles resolvem invadir o Oriente Médio, o que acontece para o povo europeu? Eles vão entrar em contato com uma cultura totalmente diferente e isso vai possibilitar a reabertura do mar Mediterrâneo, levando então aos europeus conhecerem produtos como o algodão e o açúcar, coisas que não eram comuns na Europa, e justamente essa necessidade de consumo vai fazer com que renasça dentro da Europa o comércio. E junto com o comércio, o que ele vai trazer, cara? O comércio vai trazer o renascimento das cidades, o renascimento urbano dentro da Europa. Pensem só, é um mundo totalmente novo, que está em completa expansão e principalmente o imaginário europeu ele vai aumentar. O contato com essa nova cultura, o contato com esses novos produtos fazem com que os europeus precisem de coisas que eles não tinham antes. Dentre isso a gente vai poder citar também, além do próprio algodão e do açúcar, a pimenta. A pimenta não era conhecida na Europa e ela vai ser utilizada em larga escala depois do movimento cruzadino. Esse contato entre cristãos e muçulmanos vai ser marcado pela sua hostilidade, que vai durar um tempo considerável ainda. Apesar dessa hostilidade, o contato dos europeus com esse novo mundo faz com que toda a forma de pensar seja alterada. Também, outra coisa importante salientar é que não só a questão do renascimento comercial vai começar a surgir levando ao próprio renascimento urbano e depois ao renascimento cultural, como também a questão dos laços servis vão diminuir. Quando os servos então começam a enxergar esse novo mundo também, a relação deles com o senhor feudal é alterada. Essa relação de dependência da terra, ela não vai mais acontecer dessa forma. Por quê? Porque quando começam a surgir as primeiras cidades, esses servos eles têm uma possibilidade de sair do feudo onde eles moravam e tentar trabalhar, levar uma nova vida nas cidades, fazendo com que a relação entre os servos e a terra seja diferente, então, por causa dessa diferença, a relação entre os próprios servos e os senhores feudais. Entre os mitos que foram surgindo durante os movimentos das cruzadas, a gente vai citar o primeiro, que sempre é lembrado, que é o Santo Graal. Para quem não sabe, o Santo Graal é aquele cálice na qual Jesus Cristo bebeu na sua última ceia. Muitos afirmavam que dentro do Santo Graal ainda tinha restos do sangue de Jesus. Outra coisa que foi encontrada durante as cruzadas e depois novamente perdida vai ser a Santa Lança. Essa Santa Lança é aquela que perfura Jesus Cristo então para sua morte. Uma das passagens das cruzadas se fala que São João encontrou essa lança e alterou totalmente a batalha das cruzadas. Os católicos perdendo a batalha, então, quando São João encontra essa lança abençoada, digamos assim, os cristãos conseguem virar novamente o jogo, vencendo essa batalha que estava praticamente perdida já. Além disso, se fala então também da coroa de espinhos utilizada por Jesus Cristo, e o último dos grandes mitos que surgiu, que teoricamente se descobriu nas cruzadas e depois se perdeu de novo, vai ser a própria Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a arca que continha os 10 mandamentos e essa arca foi escondida durante muito tempo na cidade de Jerusalém, mais especificamente no Templo de Salomão. É isso então, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilha ele, dá um like e se ele te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas também. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários ou vai lá no nosso Instagram. Eu vou deixar disponibilizado para vocês também um documento na qual fala os principais assuntos abordados desse vídeo. E se vocês acharem necessário, então é só baixar ali na nossa descrição. Beleza, gurizada? É isso, muito obrigado e até a próxima!